Isso, ó, já vai entrar. Então, com alegria, Só um minuto, só um minuto. on Facebook. Isso, pode ir. Então, com alegria, estamos começando mais um painel virtual. Viamão e o meio ambiente. Muito legal esse título e os temas também são bons. Então, queremos convidar todos que estão conosco já na reunião, os que estão chegando, para compartilharem essas ideias, esses debates, essas boas intervenções que a gente tem acompanhado aqui através de inúmeros painéis. Vocês vão saber daqui a pouco, através do companheiro Pellegrini, que é o coordenador do projeto Tupambaé, um dos idealizadores desses painéis, juntamente com o Cláudio Fiorese, que é do Instituto Federal, que ajudaram a elaborar esse projeto aí, e que semanalmente, nas quintas-feiras, a gente se encontra com pessoas que têm trazido uma contribuição muito importante para compatibilizar duas coisas. Primeiro, a preservação do ambiente, dessa riqueza ambiental que nós temos em Viamão. E segundo, com projetos de desenvolvimento que partem do pressuposto da preservação do meio ambiente, da natureza. Somos parte da natureza. Integrados, somos natureza. Portanto, tudo que fizermos tem que estar sendo compatibilizado, né? O nosso trabalho, o nosso desenvolvimento, a nossa produção, com a preservação ambiental. Então, são inúmeros temas que nós temos debatido. Só para vocês terem uma ideia, apresentamos temas relacionados, mostrando esse patrimônio ambiental e, dialeticamente também, várias experiências compatíveis com a preservação desse patrimônio ambiental. Então, nós queremos continuar. Logo mais, falando de empreendimentos e outras coisas importantes, além das que já foram apresentadas aqui, debatidas, e que estão nessa direção, Viamão e o meio ambiente. O meio ambiente Viamão é uma riqueza, é um patrimônio, é um ativo que nós temos que cuidar bem, usá-lo a favor de todos, né? No sentido da sua preservação, porque aqui é um lugar que pode ser um exemplo extraordinário, né, de se viver, de um lugar bom de viver. Então, quero fazer essa introdução e passar para o Pellegrini, que vai, na sequência, relatar algumas dessas iniciativas que nós fizemos até aqui, até a próxima quinta, quando vamos ter, certamente, um outro painel virtual, Viamão e o meio ambiente. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande estar novamente aqui, né? Compartilhando com vocês essas nossas experiências, esses nossos painéis virtuais. Começamos meio despretensiosos, né? Para fazermos alguns painéis, algumas lives, né? Na Semana do Meio Ambiente. Mas foram tantos os assuntos e tantas as solicitações e ideias que vieram surgindo, que hoje estamos completando o nosso 10º programa, né? Então, estamos há 10 semanas nesse encontro de amigos, né, e pessoas batalhadoras pelas causas agroecológicas, pela sustentabilidade e todos esses movimentos, né, para que a gente possa avançar enquanto ser humano, avançar enquanto pessoas, no nosso melhoramento junto às nossas comunidades. Só para vocês terem um pouquinho de ideia do que já foi, e tudo isso está gravado, vocês podem encontrar no Facebook do Centro de Estudos Budistas, do Centro Budista Caminho do Meio. Vocês botam lá SEB Caminho do Meio, na página do Facebook do Instituto Federal aqui de Viamão, né? Essas nossas
nossos painéis, as nossas apresentações, as nossas lives, elas ficam gravadas lá, né? E, por incrível que pareça, a gente está tendo uma procura muito grande. São em torno de 1.500, 1.600 visualizações para cada um desses programas. Nós iniciamos esse nosso projeto no dia 11 de julho, com a abertura do nosso querido Lama Padma Santen, aqui do Centro Budista, falando sobre espiritualidade e meio ambiente. De lá transitamos aí pelas áreas de proteção ambiental, falando um pouco do Parque Itapuã e do Banhado Grande. Depois disso, nós já tivemos um encontro falando dos povos tradicionais, também está gravado, foi muito lindo, as falas de todos os nossos convidados. A partir disso, nós fizemos uma live, um painel com a importância do nosso Lago Tarumã, para que a gente possa reviver o Lago Tarumã da mesma forma que ele surgiu há muitos anos atrás, a gente voltar a ter visibilidade e ele voltar a ser um cartão postal da nossa cidade. Depois tivemos gestão municipal e territorial, o nosso querido Jorge Amaro, e o Andréas Hernandes falando também um pouco das experiências fora do Brasil. Foi muito interessante também. Tivemos também uma dos nossos painéis com esse grande equipe, com esse grande povo aí da Emater de Viamão. Um trabalho maravilhoso, né? Fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a agroecologia e trazendo possibilidades para essa galera toda conseguir não só produzir com qualidade e conseguir colocar no mercado um produto de excelência. Depois tivemos mais um painel com as meninas falando, as meninas aí do Instituto Federal, falando um pouco, um projeto do Instituto Federal, falando um pouco dessas novas formas de comercialização, né? Através dessas ferramentas novas que nós temos aí, né? Adiante tivemos um grande encontro com agricultura familiar e seus personagens na semana da agricultura, da semana do agricultor, homenageando essa galera todos esses personagens da nossa região de Viamão. E a semana passada, né, tivemos o encontro com agricultura sintrópica, uma prática que está cada dia ganhando mais força, nos trazendo essas condições de nós tornarmos e recriarmos as nossas florestas, né, tão importantes e tão agredidas. Então, esse é um panorama aí de tudo que a gente tem apresentado e tudo que está gravado no Facebook das nossas instituições. Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido amigo e companheiro Cláudio Fiorese, que vai apresentar o nosso painel de hoje. Tá. Boa noite a todas, a todos. Uma saudação muito especial às nossas convidadas de hoje, né? A Kátia Almeida e a Márcia Porciúncula, que vem aqui abrilhantar essa nossa noite de reflexões, de debates, de trocas, de ideias, de experiências, principalmente na perspectiva da construção de contextos de imunidade, né, de prevenção, de qualidade de vida através da alimentação sustentável, né, e de uma forma prática, de uma forma não gourmetizada, digamos assim, que está tão em voga hoje em dia, de uma forma popular, acessível do ponto de vista econômico, do ponto de vista logístico, sem maiores invencionices, mas com muito sabor, com muito carinho, com muita nutrição, que é o que nós precisamos, né? A sociedade brasileira precisa como um todo, a humanidade, né? Eu acho que essa pandemia tem que deixar alguns aprendizados para todos nós, né? Individual
e coletivamente. E é certo que a narrativa pós-pandemia já está em disputa, né? A gente já vê vários movimentos nesse sentido. E, ao mesmo tempo que a gente faz essas constatações, né? E também aqui traz a nossa solidariedade para todos que foram acometidos por essa pandemia, pelo Covid-19, né? Especialmente para aquelas famílias e amigos que tiveram perdas, né? Já são mais de quase 105 mil vítimas, né? 104 mil vítimas, eu não vi essa estatística mórbida no dia de hoje, né? Não deu tempo ainda. Mas certamente é quase um genocídio, para dizer assim, né? É uma quantidade inaceitável. Qualquer sociedade humanamente solidária, empática, estaria estarrecida, como nós, amigos aqui desse canal, desse painel virtual Viamão e Meio Ambiente, estamos. Então fica a nossa solidariedade, especialmente ao povo de Viamão, da região metropolitana de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né, onde estamos vivendo o ápice dessa pandemia. Pois bem, como eu falava, né, é necessária uma reflexão sobre as causas que nos trouxeram a esse impasse, a essa encruzilhada civilizatória, como se diz, né? Não bastasse os problemas que estamos vivenciando, das mudanças climáticas, do aquecimento global, né, da fome que voltou no Brasil, né, e que ainda é um problema gravíssimo na humanidade, ainda assim a gente enxerga situações de negacionismo da ciência. E não tem como sairmos desse impasse, de todos os demais impasses que vivemos, sem passar pela ciência, pela educação, pela cultura, né? E quando eu falo em ciência, não estou falando somente da ciência que fica dentro da academia e dos institutos de pesquisa e de educação. O conhecimento popular também pode ser um conhecimento científico. Essa troca entre o conhecimento científico acadêmico e o conhecimento científico da vida popular é fundamental. E é a partir dessas trocas, desses equilíbrios, que nós estamos construindo aquilo que nós chamamos de uma ciência do mundo da complexidade, que leva em consideração vários componentes científicos integrados de forma holística, sistêmica, juntamente com o conhecimento popular e com a ação social. Isso se chama agroecologia. E é nesse contexto de construção da agroecologia como uma ciência em ação, uma ciência pela vida e para a vida, que o Eco Viamão vem trabalhando nessa parceria com o Centro de Estudos Budistas. Também o Serginho está aqui representando o projeto Hortas Escolares Agroecológicas, e a Kátia e a Márcia estão aqui também porque nos conhecemos numa das ações do Eco Viamão, do nosso Instituto Federal Campus Viamão, que foi o segundo curso de extensão em agroecologia e produção orgânica de alimentos, né? Então, assim como outros que estão na sala, que estão nos assistindo, o próprio Pellegrini foi o nosso aluno e professor, como a Kátia e a Márcia foram alunas e professoras, né? Aprendizes e aprendentes, como todos nós somos. E desse conhecimento, dessas trocas, dos vários mutirões, oficinas, aulas, feiras que participamos, surgiu, no contexto da pandemia, do enfrentamento das consequências, né, e das causas dessa pandemia, surgiu um edital dentro do Instituto Federal, o edital número 23/2020, e esse edital abriu-se para que os professores, servidores e parceiros do Instituto Federal, nos seus 17 campos que tem no estado do Rio Grande do Sul, propusessem ações, né, para o enfrentamento da Covid. E o campus de Viamão aprovou 3 projetos ali. Eu queria só falar rapidamente sobre eles, né, para que as pessoas tenham uma ideia. Um dos projetos é o projeto Sabão Legal, um projeto que visa o aproveitamento do óleo
o reaproveitamento do óleo comestível, né, óleo vegetal, que é utilizado aí na preparação de alimentos, especialmente em frituras, né? Depois a Kátia e a Márcia vão nos puxar a orelha a respeito disso também, né, da questão das frituras. Mas que é um elemento altamente poluente para o meio ambiente, demanda muita água e oxigênio para a sua degradação. E então, essa matéria-prima, digamos assim, foi utilizada nessa parceria com a Coovir, com a Escola Farroupilha estadual, e lá se produziram já milhares de barras de sabão que foram distribuídas para as comunidades da periferia de Viamão, para algumas escolas, para as aldeias indígenas, para as comunidades quilombolas, ainda estamos distribuindo. Então fica o nosso agradecimento a todos os integrantes aí do Projeto Sabão Legal, em especial o professor Sérgio Capron, seu coordenador, e também a Dani, a Daniela, a colaboradora voluntária desse projeto, né? Em nome dessas duas pessoas, agradeço todas as equipes. Também tivemos um projeto, né? Muita gente não sabe, está lá no nosso site do Instituto Federal, é só procurar lá, né? IFRS/Viamão. E tivemos um projeto coordenado pelo professor Robson de boas práticas para a proteção dos nossos trabalhadores que trabalham no processo de reciclagem e catação, né, de resíduos sólidos aqui no município de Viamão, na nossa cooperativa Coovir, né? Então, uma cartilha foi produzida e com excelentes resultados, assim, e não se sabe, não se tem notícia de nenhum trabalhador dessa cooperativa que tenha se contaminado, né? Felizmente, temos essa situação positiva, né? Tomara que continue assim, até que tenhamos o fim desse problema, se é que terá um fim, né? Mas que tenhamos mais segurança para tratar desse problema da Covid com vacina ou alguma coisa assim, né? Mas, como eu falei, então agora voltando, né? Um dos projetos é o projeto Alimentação Saudável para a Prevenção da Saúde, né? Em tempos de pandemia. O objetivo era fazer uma pesquisa, um resgate, uma sistematização de receitas, preparos de alimentos, né, no sentido de qualificar essa dieta, né, que nós temos, né, no sentido de oferecer alternativas para a melhoria da alimentação, especialmente para as populações mais carentes da nossa periferia de Viamão. Quase 80% das famílias de Viamão estão nas classes C, D e E, ou seja, tem uma renda familiar inferior a R$2.000, né? Então, boa parte dessa renda familiar, ela é comprometida na compra de alimentos, não é, Serginho? É comprometida na compra de alimentos, né? E a outra parte é para compra de medicamentos, de remédios, né? E gastos com saúde, com plano de saúde, com consulta médica, com transporte e assim por diante. Então, vejam a importância estratégica que tem uma alimentação saudável. Na renda familiar popular, é importante ter receitas, ter um salário mínimo digno, ter uma renda emergencial digna, que foi arduamente conquistada junto ao Congresso Nacional. Mas também é importante diminuir as despesas com uma alimentação muitas vezes cara e de má qualidade, com ultraprocessados e muitas vezes uma alimentação que traz mais doença do que saúde. E isso são assuntos que a Márcia e a Kátia vão abordar. Essa cartilha, então, parte desse ponto e vai para a prática. Nós queremos que essa cartilha seja popularizada na rede das escolas municipais e estaduais de Viamão, nas comunidades, nas associações de bairros, nas rádios comunitárias, em vários canais de comunicação, nas redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp. Também agora nós temos bolsistas que estão produzindo e vão produzir podcasts e audiovisuais para ajudar a essas informações chegarem a quem precisa. Porque esse é um papel social fundamental do Instituto Federal aqui em Viamão. Fazer com que o conhecimento, a ciência, a tecnologia, a boa informação chegue especialmente à nossa população mais carente, para que ela tenha
condições de fazer as melhores escolhas, tenha condições de se qualificar profissionalmente, tenha condições de ter uma qualidade de vida comunitária melhor. Então, nesse sentido, nós queremos agora partir para a nossa, propriamente, né, para a nossa apresentação de hoje. E aí temos aqui as nossas convidadas. Temos a Márcia Perciúncula, que é nutricionista de profissão, né? Mora em Porto Alegre, né, Márcia? Mas tem o coração aqui em Viamão, né? Tem o coração aqui em Viamão. E foi nossa aluna no segundo curso de extensão em agroecologia, participou ativamente e nesse projeto trouxe os seus conhecimentos na área de nutrição que são fundamentais para a escolha dos alimentos, as combinações mais adequadas para garantir uma alimentação adequada, uma nutrição adequada às pessoas. A outra convidada nossa é a Kátia Almeida, que tu é porto-alegrense, Kátia? Sou taquariense. É verdade, você é de Taquari, isso mesmo, esses dias você nos falou. Olha ali. Então, lá da beira do Jacuí, no encontro Taquari com o Jacuí, né? Então, as águas trouxeram a Kátia aqui para a nossa região e ela está bem pertinho lá do Guaíba, né? Mora na comunidade do Itapuã, de Itapuã, onde, juntamente com o seu companheiro Márcio, possui o sítio Verde Viver, que é uma belezura, é uma maravilha aquele espaço, né? Onde se pratica agricultura sustentável, se pratica permacultura, se pratica agricultura sintrópica, todas as formas de agricultura de base ecológica e se faz muita educação ambiental, que também é a tua profissão, né, Kátia? Digamos assim, por formação, né? Então, sem mais delongas, nós temos também hoje aqui a primeira versão da cartilha, né? E à medida que a Kátia e a Márcia forem falando, a gente vai dando alguns drops, algumas, né, pinceladas dessa cartilha para vocês, que depois de alguns ajustes que sempre tem que fazer, né, aos 47 do segundo tempo, sempre temos que fazer alguns ajustes, a gente já vai disponibilizar para toda a comunidade de Viamão, toda a comunidade do Instituto Federal, enfim, para todo mundo que queira essa referência para que tenhamos uma alimentação de melhor qualidade, popular, né, bonita, saborosa e de fácil preparo. Eu já estou aqui a postos, né, me desafiando aqui junto à família para a gente começar a experimentar todos os dias um desses pratos aí. Vamos. E espero que todos vocês aqui, viu? Pellegrini, Serginho, Neuza, que está conosco, Marcos, Josiane, Anaí, Vladimir, Lenara, quem mais está aqui conosco na sala? Ih, tem bastante gente aqui, depois a gente vai falando. A gente vai experimentando, fazendo e, quem sabe, registrando, né? Fazendo pequenos vídeos, registrando como fizeram esses pratos, né? Se fizeram alguma variação, de repente, a partir daquilo que a Márcia e a Kátia estão nos ensinando, nos orientando, né? E como é que ficou o resultado final, né? E vamos compartilhar isso nas nossas redes sociais, nos nossos grupos, que isso vai ter um efeito multiplicador, assim, fantástico. Os nossos bolsistas do Eco Viamão estão todos eles já desafiados a fazer a mesma coisa para que nós possamos levar essa experiência saborosa aí para todos. Então, Kátia, começamos contigo, Kátia? Pode ser? Uhum. Estão me ouvindo bem? Ótimo. Então tá. Boa noite a todos e todas. E é uma alegria, né, terminar assim terminar não, porque eu acho que estamos em processo, né? A gente chegou até aqui, que é uma parte do trabalho feito, mas temos ainda muito a fazer, né, pela alimentação de todos. E acho que isso é uma pequena contribuição, assim, na medida do que a gente pôde fazer nesse tempo. Foi um trabalho de bastante dedicação, que realmente tem a intenção de contribuir para que a saúde das pessoas seja entendida como um processo que vem através da alimentação, né? E não posso deixar de citar também a importância grande que a gente tem do nosso Instituto Federal,
que as instituições públicas no Brasil hoje em dia tão mal faladas, tão desvalorizadas, né? São as instituições que mais se preocupam com a saúde das pessoas de baixa renda, com as pessoas que não têm esse acesso todo às benesses sociais que muitas classes têm, né? A gente vive num país muito desigual, um país que tem problemas de distribuição de renda, problema de distribuição de conhecimento, problema de distribuição financeira, enfim, um país de muitos problemas e, ao mesmo tempo, um país rico, né? A gente vive num dos países da maior biodiversidade do mundo, que perde a oportunidade de ter uma relação mais amigável com a sua natureza, né? A gente tem uma relação de muita dominação e muita destruição, como é um projeto no mundo todo, né? Da mecanização da agricultura de uma forma geral. E é claro que quem perde com isso são as pessoas, e não podemos esquecer que isso é um projeto, né? A gente tem aí claras provas, a partir do momento que a gente tem duas grandes empresas, uma que vende veneno e uma que vende remédio, no momento em que elas se juntam e se tornam num grande conglomerado financeiro, isso significa que nós, pessoas, estamos pagando essa conta, né? A nós é vendido veneno e a nós é vendido o remédio, né? E sai do nosso bolso o financiamento de todas essas coisas. Então, no sentido mais político da alimentação, a gente pode começar a refletir, como consumidores, aonde a gente coloca o nosso dinheiro, né? Para começar a entender que, quando a gente fomenta as cadeias logísticas que a gente acredita, elas vão para frente. Então, a gente precisa começar cada vez mais a se dar conta de que nós temos poder como consumidor. Se nós temos a capacidade de, como um todo, né, as pessoas da sociedade têm como um todo a capacidade de sustentar grandes empresas, porque é do nosso dinheiro que eles vivem, né? Nós precisamos mudar o nosso modo de entender a alimentação. E eu acho que uma primeira reflexão assim muito importante é o quanto a gente terceiriza a nossa alimentação, né? O quanto a gente compra comida pronta, o quanto a gente compra comida congelada, o quanto a gente compra comida ultraprocessada. Claro que a indústria tem toda uma maquiagem e tem todo também uma estratégia para que isso seja a alimentação mais acessível para todas as pessoas, né? No entanto, isso nos deixa doentes, nos deixa fracos, nos deixa vulneráveis, né? No momento de pandemia, se nota, se vê que a alimentação faz diferença sim, porque a imunidade do corpo tem tudo a ver com a alimentação que a pessoa tem, e infelizmente as pessoas que estão mais vulneráveis, que estão mais à mercê de ficarem mais doentes, adoecerem, são as pessoas que já têm comorbidades, né, que têm outras doenças decorrentes às vezes da má alimentação mesmo, como a diabetes, como hipertensão, colesterol, triglicerídeos e todas essas coisas, as doenças respiratórias, que é reflexo também de uma sociedade que polui o tempo todo, né? A gente vive numa sociedade que é dependente de combustível fóssil e que explora a natureza de forma que a gente perca os nossos rios aéreos. É uma questão agora que eu acho que a gente vai precisar ver também, a Amazônia sendo desmatada do jeito que está, né? Se corta uma árvore que demorou milhões de anos para fazer parte daquele sistema, demorou 300, 400 mil anos para chegar naquele tamanho em um dia. E as pessoas falam em regenerar, vamos regenerar plantando uma semente hoje, nós não temos mais 300 anos para regenerar o nosso planeta, né? Nós precisamos nos dar conta hoje. Então, a partir dessas reflexões todas, e muitas mais, quando surgiu o convite do professor Fiorese, então, para participar de alguma maneira, né, a proposta do edital era essa, né? Era trazer alguma contribuição para que as pessoas pudessem se fortalecer, né? Para enfrentamento do Covid.
Então, a primeira questão, assim, que é uma questão para mim muito importante, é a questão da alimentação. Eu acho que é o que move a economia, é o que move a nossa vida, porque todo mundo precisa comer, né? 3, 4, 5 vezes por dia. Quem é privilegiado tem essa oportunidade. E quando veio esse edital, foi o que eu pensei, né? Vamos fazer uma reflexão sobre a alimentação em forma de cartilha virtual, porque também aí a gente evita de estar fazendo um encontro pessoal com as pessoas, para a gente não correr esse risco, porque a gente acredita no vírus e a gente faz quarentena. Então, eu pensei isso, chamei a minha amiga Márcia Perciúncula, que foi minha colega no IFE, no curso de agroecologia, para entrar com essa parte mais técnica da nutrição. Eu, apesar de trabalhar muito com alimentação saudável, com agroecologia, com cursos na área de alimentação, minha formação é outra, né? Eu sou bacharel em museologia, que é uma outra área que conversa o tempo todo com todas essas relações da natureza, né? Com essas relações de saúde mesmo, mas eu não sou nutricionista de profissão, então chamei a Márcia para a gente fazer essa parceria. E a ideia foi começar uma reflexão a partir da cesta básica, porque eu tenho visto também agora, durante a pandemia, um grande esforço das pessoas para fazer ações, né, que minimizem, que não vão resolver o problema da questão da alimentação, porque a gente sabe que isso é um problema estrutural no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Viamão, em todos os lugares, mas que vai amenizar. E aí eu vejo muitas pessoas fazendo ações de distribuição de cesta básica para as pessoas. E aí a gente precisa refletir sobre isso. Mal comparando, a gente teve um governador aí, né, em São Paulo, que falava de uma farinata, né? Lembram disso? Ou seja, vamos dar qualquer coisa para as pessoas comerem, porque é o que a gente vai comprar e é o que vai ser dado, e as pessoas que comam isso, porque é melhor do que morrer de fome. Nós não podemos tratar as pessoas com esse desrespeito, né? Se a gente tem condições, se a gente acredita na agroecologia, o que a gente precisa fomentar e distribuir para as pessoas que a gente quer ajudar é alimento de boa qualidade, é alimento vindo do MST, é alimento vindo dos pequenos agricultores ecológicos, é alimento de qualidade, produzido com justiça, com dedicação, com respeito ao meio ambiente. Então, a partir daí, a gente começou a estudar, começou a fazer pesquisas, né, em referências boas na área, em referências sérias, e não em pequenos posts de WhatsApp dados como fake news, né, que está muito em moda hoje em dia. As pessoas acreditam um pouco no que querem, né, e não no que realmente a boa ciência vem nos trazer. Então, nós vamos procurar pesquisar no Guia Alimentar para a População Brasileira, fundamentalmente, mas também no livro do professor Valdeli Knupp, no Ministério da Saúde, para que a gente tivesse um embasamento mais consistente para escrever a cartilha. Depois nós fomos buscar... Oi. Só antes de tu avançar um pouquinho mais aí, eu me esqueci de fazer um registro importante nessa questão que você falou sobre as cestas básicas, né? E a pobreza alimentar e nutricional que muitas vezes essas cestas básicas têm. E também a pobreza socioambiental, né? Na medida que muitas delas não são oriundas do município ou do território onde as pessoas vivem e que poderiam ser, assim, respeitadas nesse sentido. Então, existe um comitê de solidariedade e cooperação que foi criado lá desde o início, né, com a participação nossa, da Emater, do assentamento Filhos de Cepé, de vários colaboradores voluntários, inclusive você, né, tem sido bastante ativa ali, e vários dos que estão aqui, focado em ajudar as comunidades mais vulneráveis, né, como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, especialmente no meio rural. E foi feito um trabalho de captação de recursos e doações, né, de alimentos e outros materiais, inclusive materiais de construção, roupas, e assim por diante, e com essa preocupação, né,
de fornecer alimentos produzidos localmente e de base ecológica. Sim, porque as pessoas merecem uma alimentação de qualidade, têm direito a uma alimentação de qualidade. Então, eu quero agradecer a todo mundo que colaborou. Eu tenho que fazer esse registro, esse agradecimento a todos que colaboraram e que quiserem colaborar. Depois eu vou postar ali o número da conta, ainda continua essa rede, né? Para que possamos continuar entregando alimentos de qualidade para essas populações, né? E além de alimentos, estamos, né, como diz o ditado aquele, né, entregando o peixe, mas também ensinando a pescar, né? É meio polêmico esse debate aí, mas é importante a gente também trabalhar esses elementos a médio e longo prazo, então ajudando essas comunidades com insumos de base ecológica, com mudas de frutíferas nativas, frutíferas diversificadas, elas estão sendo entregues através de outros projetos do IFRS, da Emater e assim por diante. E por último, registrar que o Instituto Federal do Rio Grande do Sul foi pioneiro, né, e aprovou no ano passado a Política Institucional de Agroecologia e Segurança Alimentar, que queremos que todos vocês participem desse debate, dessa construção. Está sendo uma construção bonita, linda mesmo, e uma das ações, só para destacar, foi a aquisição de quase 3.000 kits alimentares, 100% da agricultura familiar, 100% das cooperativas da agricultura familiar, da reforma agrária também, e com um conteúdo mínimo de 30% de origem orgânica. Conseguimos um preço bom, um preço bastante competitivo, digamos assim, e mostrando para o poder público, para as prefeituras municipais, inclusive a de Viamão, para os governos estaduais, inclusive o governo do Rio Grande do Sul, que é possível, sim, adquirir alimentos de qualidade, alimentos de base ecológica, alimentos da agricultura familiar, para suprir as necessidades das pessoas mais necessitadas, das pessoas mais carentes, mas de todo mundo, né? Então, a agroecologia, a reforma agrária, a agricultura familiar, elas têm plenas condições de não só continuar sendo os principais fornecedores de alimentos do povo brasileiro, mas também de fornecer alimentos de qualidade socioambiental e nutritiva superior. Desculpe interromper, Kátia, mas eu achei importante fazer esse registro, porque, como você falou no início, né, as instituições públicas são importantes, as políticas públicas tão atacadas, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, a Assistência Técnica e Extensão Rural, a nossa Emater, estão sendo atacadas, estão sendo sucateadas, estão tendo seus orçamentos cortados, né? Mais uma vez anunciaram outro corte no orçamento de custeio do Instituto Federal, né? Que já era baixo e vai ficar mais baixo ainda. Então, temos que estar atentos, unidos, fortes, lutando e mostrando esses resultados para a população, porque é a sociedade que vai defender as entidades, as instituições e as políticas públicas. Obrigado pelo parênteses aí, Kátia. Eu acho super importante mesmo lembrar todas essas coisas, e acho que tu tem toda a propriedade, porque é isso mesmo, né? Acho que é um trabalho muito importante que está sendo feito. Mas eu fico voltando, assim, eu acho que eu vou só falar mais alguma coisinha que eu gostaria de finalizar, assim, essa parte para a gente passar para a Márcia. Mas eu entendo, assim, que a gente está vivendo um momento muito que mexe muito com todo mundo, né? Essa pandemia veio, assim, infelizmente, para desnudar toda a desigualdade que já existia, a gente sabia, mas que agora ficou clara como nunca esteve, né? E eu acho que pequenos movimentos, né? Hoje de manhã eu tive uma reunião muito importante, assim, que nós falávamos justamente nisso, que a gente, como sociedade, a gente precisa fazer micropolíticas. E cada um de nós precisa se envolver de alguma forma para tocar minimamente quem está do nosso lado, quem está ao nosso redor, porque nós não vamos conseguir mudar o mundo todo de uma vez só, mas nós vamos conseguir mudar a nossa realidade a partir do que a gente acredita e vamos conseguir também passar isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho muito importante que cada um tome essa consciência para si,
né? A partir do momento que tu não mais terceiriza a tua comida, que tu não entra mais em supermercado e vai, por exemplo, comprar tua comida na feira agroecológica, um lugar onde tem tudo que tu precisa para te alimentar, com muita saúde, né? Aumentando a tua imunidade, inclusive, né? E deixa de financiar grandes corporações que desmatam o Cerrado, que desmatam a Amazônia, que terminam com o nosso Pampa, que simplesmente não se importam com a qualidade de vida das pessoas, né? Essas grandes corporações que se apropriam, né, da nossa alimentação como se tivessem direito de fazer isso. Está na hora de nós nos darmos conta de que nós não somos obrigados a comer o que a indústria nos empurra. Nós temos autonomia para decidir o que nós vamos comer. Só que isso, claro, implica em ter um trabalho que agora, na pandemia, pode ser explorado, que é o tempo que se tem para fazer a própria comida em casa. Isso é uma coisa bem interessante de se ver. Se sabe, já tem estudos aí que já dão conta de que aumentaram a venda, por exemplo, de fermento na pandemia em torno de 650%. O que significa isso? As pessoas estão fazendo o próprio pão. E isso é muito revolucionário, porque fazer o próprio pão em casa deixa de movimentar uma indústria que vive através de artificialidades, que vive através de fazer produtos alimentícios que não são alimentos, são ultraprocessados, que não contribuem em nada para a nossa saúde. Então está aí uma oportunidade, uma pena que tenha sido um vírus que mata tanta gente, infelizmente tantas pessoas morreram por causa desse vírus, mas infelizmente é o jeito que a gente está vendo de ver, de enxergar a desigualdade e o quanto a gente come mal, o quanto a gente aceita que a indústria nos empurre coisas que não nos fazem bem. Isso eu acho que é uma grande reflexão para todos nós fazermos. Primeiro nós, que somos privilegiados, estamos num lugar de fala de privilégio, nós temos comida na nossa mesa todos os dias, temos cama quente para dormir, chuveiro quente para tomar banho. Nós temos uma família, nós temos um teto, nós temos não somos obrigados a sair todo dia para entregar comida para alguém, às vezes com fome. Então, do nosso lugar de fala, de privilégio, nós precisamos fazer essa revolução. Ela precisa começar dentro da nossa casa, nós precisamos mudar o nosso modo de alimentação. E nós podemos transmitir esse conhecimento para as pessoas que estão perto de nós e através do nosso exemplo, porque eu acho que a gente não muda ninguém. A gente muda a nós mesmos e através do nosso exemplo, se as pessoas que estão do nosso lado se sentirem tocadas, elas também vão mudar. E, para completar, eu acho que uma extensão disso são as pessoas que a gente ajuda com as nossas ações sociais. Eu vi isso agora claramente na pandemia, porque eu fiz algumas ações e tal, mas uma que me tocou mais sensivelmente foi uma família que a gente conseguiu mandar justamente, assim como o Ecoviamão está fazendo, uma cesta de produtos orgânicos escolhidas pelo MST e entregue na casa dessa pessoa. E ali foi entregue coisas que ela nunca tinha comido. Por exemplo, foi entregue gengibre, e eu fiz questão de mandar essas coisas diferentes, porque talvez a pessoa nunca tenha a oportunidade de ter comido isso em outra vez na vida. E isso criou muitas coisas muitas reflexões dentro dessa família, a ponto deles plantarem uma xícara do feijão que eles tinham ganhado na cesta básica, né? Então, para ver como essas coisas todas são importantes, né? Como a gente pode fazer a mudança a partir da nossa própria realidade numa micropolítica que a gente possa tá colocando para as outras pessoas, né? Antes da gente entrar na apresentação, eu acho que eu gostaria de chamar a minha amiga Márcia, né? Para ela, o que tu acha, Fiorese? Nós queremos ouvi-la também, né? Antes da gente entrar na apresentação, o que vocês acham? Importante a Márcia se apresentar e também colocar um pouco dessas bases nutricionais aí que orientaram, digamos assim, a confecção dessa cartilha. E daí, na sequência, nós vamos apresentar o material, né? Tá certo. Boa noite a todos.
Primeiro, agradecer a Fiorelli até pela oportunidade, no ano passado, de fazer o curso de agroecologia e começar com meus filhos de agricultores, vinda da área rural, e fazer esse resgate de novo, apesar de sempre ter o contato rural, mas esse curso fez um resgate muito importante, assim, da forma da agricultura, de ver as coisas de uma forma, um aprendizado muito grande, continua até hoje, despertou para várias outras coisas. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade, mesmo chegando um pouco azedinha, mas tudo isso foi importante, acolher. Márcia. E a Kátia, então. Oi, Márcia. A tua voz está chegando um pouquinho picada, assim. Não sei se é só para mim, se é para os demais. Talvez. Tá todo mundo dizendo que sim. Não, eu também. Estou ouvindo Então, a Márcia quem cortando. sabe, ou tu chega um pouquinho mais perto, ou tu tira a imagem e fica só com o áudio para ver se fica um som Põe o mais... microfone. Agora tá melhor. Tá melhor? Tá, então vou falar mais próximo. Melhorou? Sim. Tá. Então, assim, eu estou comentando, sou filha de agricultores, vinda da área rural, e o ano passado fiz o curso com o professor Fiese, um aprendizado muito grande e de um resgate muito importante de toda a minha história também. E quando a Kátia convidou para a gente fazer esse trabalho agora, continua estando? Melhor Sim, que o ouvido? Mas continua picado. Tenta ficar só com o áudio, porque às vezes a conexão não está boa, Márcia, e o vídeo acaba comprometendo muito, consumindo muito dado, né? E o áudio fica prejudicado. Isso, vamos ver agora, Kátia. Isso. Será que a Márcia não pode pegar o fone só para falar do microfone, do fone de ouvido? Isso. Vamos lá, Kátia. Márcia, vamos lá, Márcia, vamos ver se melhorou. Tá aí? Tá, posso agora, melhorou. Vai falando, Márcia. Não, eu tô aqui. Pode ir falando, Márcia. Vamos ver como é que fica a sequência do teu áudio. Agora melhorou o som, né? Continua meio picado, Márcia. Eu acho que tá com problema a tua conexão. Não sei Deixa eu virar aqui. É o problema do sinal, talvez. Melhorou agora não? Parece que sim. Vamos ver. Puxa. Não, mas... Melhorou? Tá. Então, agora que a gente comecei a comentar, ano passado a Kátia me chamou para a gente ver a cartilha. Se não tiver, me avisem. Prossegue, vai prosseguindo. Toca a ficha. Tá. Que a gente pensou em fazer uma cartilha referente à cesta básica, apesar de ser um pouco questionada da questão da qualidade dessa cesta, mas então a gente puder fazer uma coisa, algumas sugestões para melhorar a qualidade e melhorar a alimentação da grande maioria das pessoas que usam a cesta básica, e pensando em todos, porque mesmo as pessoas que tenham acesso a outros tipos de alimentos, às vezes acabam tendo alimentação muito monótona e não usando coisas que a nós dispõem ao nosso redor. Então, a gente pensou em fazer isso, tanto ali o aproveitamento integral dos alimentos, as folhas, que às vezes acaba desperdiçando, que tem uma fonte nutricional muito importante e que às vezes acaba indo no lixo, e que a gente pudesse melhorar até o simples fato daquele pão que faz tradicionalmente, o que poderia adicionar para que isso melhorasse, e fazer essa questão do resgate de novo, e dar um pouco pessoas a voltarem à cozinha, que a gente sabe que está vendo um momento. Oi, Márcia. É isso que eu ia dizer. Tá muito ruim, tá muito ruim. Oi, estão funcionando. É o seguinte, tu te desconecta e entra novamente. Enquanto isso, a Kátia, ela vai avançando um pouquinho na apresentação da cartilha em si, porque quando nós testamos no início da noite, seu som estava bom, tá? Pode ser? Desculpe aí, mas é... Pois é, tá bom.
Então, Pode, você aí. Isso, Tecnologia é muito bom quando tudo funciona, né? tu imagina aulas à distância com essa dificuldade que as pessoas, né, especialmente os alunos aí de baixa renda, vão ter com uma internet de qualidade, olha, é complicado. Mas então, Kátia, quem sabe tu vai avançando um pouquinho, eu já vou colocar na tela aqui um pouco da cartilha, pode ser? Pode ser. Uhum. Então pode ir falando, Kátia. Tá, então eu acho que eu vou ali aproveitar o gancho do que a Márcia falou, não sei se vocês conseguiram entender bem, mas ela estava dizendo na questão do resgate das pessoas cozinharem em casa e a partir de trazer uma qualidade maior para os alimentos da cesta básica, né? Então, nós começamos pensando nisso e fizemos ali, então, aqui a capa, né, que vocês estão vendo. Acho que vamos passando e vamos falando, né, Fiorese? A capa aqui, daí a gente pode ir passando. Nós trouxemos numa primeira parte uma breve explanação ali do que é o Covid, né? Aqui a apresentação da cartilha, né? O que a gente está conversando agora. E depois nós falamos também sobre o que é o Covid, aqui o sumário. Aí vai aparecendo alimentação saudável, comer é um ato político, né? É isso aí, também trouxemos aí algumas reflexões dentro da cartilha, né? Pode ir passando, eu acho, Fiorese, vamos dando uma adiantadinha. Aí, então, a gente tem o sumário das receitas. Sim, aqui, então, a gente tem uma explanação do que é a Covid, né, dos perigos, das comorbidades, do que a gente pode fazer pela nossa saúde para que a gente possa ficar mais forte, para enfrentar, né, todo o problema de saúde a partir do que a gente tem de reforço no próprio corpo, né? Então, ali se diz como que se pode fazer isso para ficar mais protegido, né? De uma certa maneira, é isso que fala mais ou menos nessa página. Eu não vou dizer tudo que fala a cartilha para vocês também ficarem curiosos e terem vontade de ler tudo depois, né? Então, a gente hoje vai dar uma breve, assim, introdução ali, explicar rapidamente, dar uma passada e depois todos vão ter acesso e vão poder ficar como um guia de consulta com essa cartilha e podem levar para todos os lugares, podem passar para as pessoas, podem aproveitar as receitas, podem aproveitar as reflexões, as dicas, né? Por aí. Kátia, o tamanho tá bom aí para as pessoas assistirem? Eu acho que está pequeno. Está pequeno. Melhorou? Eu acho que pode ser maior, mas aí tu passa, eu acho um pouquinho mais... Eu acho que podemos acelerar um pouco. Isso, assim acho que está bem. E acho que tu pode acelerar um pouquinho, Fiorese, para a gente só dando uma pincelada, né, sobre cada um. Eu acho que só destacar esse parágrafo aqui, né, Kátia, sobre o grupo com comorbidades ou com um potencial de risco maior, não é? Isso. Para a Covid. Tá, a gente tinha falado um pouquinho, mas a gente pode sim falar de novo. Ali a gente diz que o grupo de risco, né, o grande grupo de risco brasileiro são os indivíduos com mais de 60 anos, né? E que hoje são 30 milhões, pessoas com baixa imunidade, com pressão alta, com diabetes, com câncer, com doenças pulmonares, né, neurológicas, os fumantes também, os cardíacos, e os obesos, que infelizmente hoje já são 1 em cada 5, né? 20% da população do Brasil é obesa, né? A gente tem um fenômeno brasileiro muito peculiar, brasileiro, e eu acredito que já seja uma tendência mundial, que é o seguinte, a gente tem uma geração de pessoas obesas que sofrem de desnutrição. Isso é um paradoxo, né? Porque o que acontece? As pessoas se alimentam de calorias vazias, né? De calorias que não trazem nutrição para o seu corpo e acabam adquirindo, né, gordura e sobrepeso e num momento mais grave, obesidade, né?
E a obesidade por si só, ela já causa um estado de inflamação crônica no corpo, né? Então, é claro que ela vai facilitar o ataque de doenças, e inclusive de vírus. Então, claro que é importante que as pessoas mudem a sua alimentação, né? E as escolhas devem se basear na saúde. Como é que a gente escolhe a nossa comida hoje? Isso é uma questão que a gente traz também. A gente escolhe a nossa comida a partir do que a gente acha gostoso, ou do que a gente acha fácil, ou do que é mais prático, né? A praticidade que a indústria nos coloca e que a publicidade vem para reforçar é justamente o que faz com que as pessoas estejam com tantos problemas de saúde hoje em dia. É uma venda casada. Vende um produto de baixa qualidade, que não é bom para a pessoa, e depois vende a indústria farmacêutica, que muitas vezes está intimamente ligada com a indústria da alimentação, né? Tanto que o professor, por exemplo, que foi um dos que fez, né? O professor Carlos lá, ele fez o guia alimentar, ele é uma pessoa super perseguida, né? Ele é o que cunhou o termo ultraprocessado. E justamente a indústria dos alimentos, ela quer que não se diga ultraprocessado. No entanto, é a melhor palavra que se tem para dizer. É um alimento que já não tem mais as características originais, é um alimento que já foi muito modificado e que ele não tem praticamente mais nada de nutrientes ali. São calorias vazias, muito açúcar, né? Muitas vezes carboidratos e um monte de artificialidades que se serve muito mais para a comida durar na prateleira do supermercado do que ela fazer realmente ser um alimento para o nosso corpo. Acho que podemos passar, né, Fiorezinho? Sim, não, só ia ressaltar que se somarmos, tá. né, as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que têm problema de pressão alta, e são muitas no Brasil, as que têm diabetes, as que têm problemas de câncer, doenças pulmonares e também os obesos e cardíacos, acho que dá mais da metade da população brasileira, né? Então, nós temos aí mais de 100 milhões de pessoas no Brasil, e isso não é diferente nos demais países da América Latina e boa parte do mundo, que estão no grupo de risco, de mais alto risco, né? Portanto, enquanto não houver um trabalho, uma vacina e todo um trabalho de construção dessa imunidade coletiva, que muitos chamam de co-imunidade, é muito complicado. Temos que continuar com o isolamento, com o distanciamento social, que infelizmente não é o que se vê na rua, no dia a dia, porque senão a tragédia é iminente, né? E já é grande e poderá ser muito maior, né? Tomara que não, mas esse discurso da imunidade de rebanho, isso aí é um discurso de genocídio, né? Não podemos compactuar nem aceitar isso, né? Mas é só um comentário mais do ponto de vista epidemiológico. Se a Márcia voltou, eu não estou aqui com acesso agora à sala, ela pode entrar a qualquer momento, viu, Márcia? Vamos passando voltei, aqui. Estou aqui agora. Vamos lá. Pode? Então. Melhorou o sinal ou não? Tá, a tua voz está melhor. Como? A tua voz está melhor. Experimenta falar. Nós estamos passando a cartilha, viu, Márcia? Nós estamos aos pouquinhos passando a cartilha. Então, Tá. Não, estava falando que a gente voltar, né? Tá pior. Não melhorou, Márcia. Tem como melhorar isso. Márcia, infelizmente não tá boa, Márcia, a tua conexão. Infelizmente tá com algum problema aí. Tá. Pois é, tá funcionando tão bem. Pois é. Continuamos então, Kátia, enquanto a Márcia vai tentando melhorar ali a conexão. Tá. Se alguém puder ajudar a Márcia aí, faz favor. Não sei se o Serginho Pellegrini pode dar um suporte aí. Tá. Aqui é mais ou menos o que eu já tinha falado ali na introdução, né? Que alimentação saudável ou comer é um ato político. Na verdade é isso, né? É o que a gente tem como responsabilidade pela nossa própria alimentação, né? Essa questão de se responsabilizar pela própria alimentação
é o que vem a ser, na verdade, o fruto das nossas escolhas e são as cadeias logísticas que a gente vai fomentar no momento em que a gente comprar de pessoas que respeitam o meio ambiente, como eu já tinha dito, né? Que nós, enquanto consumidores, somos as pessoas que têm o poder de mudar esse mercado, né? E a alimentação, claro, né? Ela depende de um conjunto de práticas. E o respeito ambiental e cultural que são feitos a partir dessa cadeia alimentar, que começa no produtor até chegar ao nosso prato, né? Quanto mais curto esse caminho, melhor para a nossa saúde e para a do planeta. Isso que diz ali nessa nossa parte que fala de comer é um ato político, né? Agora, cozinhar também é um ato político, né? Comprar também é um ato político. Então, a gente sugere ali às pessoas que procurem e frequentem as feiras orgânicas, né? E a gente coloca ali os endereços de acesso também. No site da Emater estão disponibilizados os fornecedores agroecológicos do município, aliás, estão de todo o estado, mas aí cada pessoa... Porque eu imagino que a cartilha ela vai poder ser amplamente divulgada pelo estado todo, né? Para quem quiser, então ela é de ampla divulgação e ela é aberta a quem se interessar. Então, provavelmente vai ser muito útil essa lista de fornecedores, porque hoje em dia as pessoas também estão recebendo muito alimento em casa, que é um outro nicho de mercado dos orgânicos que não se tinha, né? Já tem aí as pessoas, os amigos que vendem orgânicos como teleentrega, já estão vendo aí o resultado do seu trabalho, né? Que talvez demoraria muito tempo em outro contexto, e, de novo, infelizmente, que a pandemia vem mostrar isso, mas as pessoas estão se procurando mais por alimentos orgânicos, né? A chamada, a procura por alimentos orgânicos, ela tem sido muito maior. Então, por exemplo, pessoas que entregavam 40 cestas orgânicas por semana estão entregando na faixa de 120 hoje em dia. Isso é muito importante, né? Porque a gente está vendo aí uma valorização do pequeno agricultor, uma valorização dessas redes, né? De economia mais colaborativa, economia mais justa, né? E através desse site da Emater se pode encontrar muitos fornecedores. O outro link, ele é das feiras orgânicas, né? Isso, das feiras orgânicas, e são para as pessoas também ali poderem encontrar, né? Eu não sei se esse é o do IDEC, né? Pode ser que seja, estou vendo, é o do IDEC, tá. Então, o Instituto de Defesa do Consumidor, né, que também tem ali, aliás, fica uma dica aí para quem é produtor, que entre no site do IDEC e se cadastre, porque ele é um site em constante renovação ali, atualização. Então, as pessoas que fornecem também podem entrar nesse site e se inscreverem ali, o seu nomezinho vai estar lá aparecendo para qualquer um que possa acessar e procurar onde tem fornecedores de comida orgânica para se alimentar, né? Então, a gente deixa ainda uma sugestão que as pessoas se organizem em grupos de compra de alimento saudável, né? E sugere que compre aqui em Viamão, né? Inclusive porque o arroz orgânico, maior produtor de arroz orgânico da América Latina, está aqui, e tem produção de hortaliças também, a gente tem fornecedor. Hoje em dia, a gente pode procurar, tem acesso, né? As pessoas podem ter esse acesso a partir da busca, e acho que com as redes e a internet, essa busca ficou bem mais fácil, né? De uma certa maneira, para quem tem acesso, mas também pode acessar para quem alcançar para quem não tem tanto acesso assim. Podemos passar, né? Aqui a gente trouxe as dicas de como aproveitar ao máximo os alimentos. Então, como chegar na feira, né? Como é que a gente pode aproveitar as coisas da feira? Eu vejo muitas vezes as pessoas querendo comprar na feira e eu vejo o produtor perguntando, né? Ah, vai querer levar as ramas? E a pessoa diz não. Às vezes, por puro desconhecimento, não sabe como usar as ramas da cenoura, as ramas da beterraba, do brócolis, do repolho, do rabanete, e tudo isso é comida. Tudo isso é um desperdício de oportunidade de nutrientes para a alimentação.
Então, ela teve um custo, né? Esse alimento teve um custo para ser produzido, teve um custo para ser trazido, e infelizmente às vezes volta com o produtor. Claro que o produtor não vai jogar fora, ele vai aproveitar isso na sua composteira, mas olha que tão melhor seria se as pessoas aproveitassem integralmente o seu alimento, né? Não colocar nada fora, usar o seu alimento com casca, com semente, com entrecasca. A gente vai falar disso mais adiante, mas a gente traz aí na feira já, para a pessoa começar a se dar conta que valorizar o alimento ecológico também é usar o alimento integralmente e levar o alimento integralmente para casa, sem jogar fora nenhuma parte. Tem umas dicas ali de como conservar, e mais importante é o preparo, né? As pessoas podem usar os alimentos de forma integral, como eu tinha dito ali, a entrecasca do aipim, por exemplo, a gente propõe uma receita com a entrecasca do aipim. A entrecasca, para quem não sabe, é aquela lâmina, aquela parte mais fininha que fica entre aquela casca marrom e a própria raiz do aipim. Aquela entrecasca é comestível, tem nutrientes e é muito boa para fazer muitas receitas. E normalmente as pessoas jogam fora. A mesma coisa a casca da banana, por exemplo. A casca da banana pode ser usada em bolo, em farofa, pode ser usada para fazer almôndegas, por exemplo. O maracujá também, a entrecasca pode ser usado. Ela é muito boa como um espessante, né? Ela tem pectina, então ela pode ser usada como um espessante. A entrecasca do maracujá é aquela parte mais esponjosa entre a parte amarela e a parte que guarda as sementes. Então, são coisas que, na verdade, não estão assim dadas claramente para as pessoas, mas que a gente traz aqui na cartilha justamente porque essas informações ficam muito restritas, né? Então, a gente resolveu colocar aqui para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento, né? No prato também, para não ter desperdício de comida, né? Na sua casa, que as pessoas não façam uma grande quantidade, que façam as coisas que sejam suficientes para aquela refeição, que não joguem a comida fora. Apesar de que, tem que deixar claro isso também, né? O grande desperdício de alimento do Brasil chega a 40%, antes de chegar na venda, né? Ele é desperdiçado na colheita, ele é desperdiçado no transporte, no armazenamento. A culpa não é completa das pessoas que consomem, né? As pessoas, por desconhecimento, por falta de acesso à educação, claro, também tem a sua parcela de participação nisso, mas a grande questão do desperdício de comida no Brasil e as pessoas passarem fome não é porque não tem comida para todo mundo, é porque isso é uma questão mal resolvida na distribuição, no armazenamento, na colheita, e também, às vezes, uma questão de reserva de mercado, né? Quem não lembra quanta comida já foi fora por conta do preço estar abaixo do que os grandes produtores pediram, né? Tem todas essas questões aí para a gente ver também. Depois a gente traz ali que a comida simples, a comida chamada de verdade, era a comida que as nossas avós, que as nossas tias, que as nossas mães, quando cozinhavam em casa, tinham como hábito fazer. Então, são os legumes, frutas, verduras, grãos e cereais, preferencialmente orgânicos, que não sofreram alteração e que estão mais perto da sua configuração original. Isso é comida de verdade, né? Então, para se preparar uma refeição, a gente precisa, claro, pensar nas combinações, nas variações de sabores, de uma forma simples e harmoniosa. Mas a gente pode pensar que essa alimentação ela não tem necessidade de se trazer grandes artificialidades para que ela fique boa, né? Então, a gente precisa pensar que esses condimentos artificiais, industrializados, condimentos em pacotinho, em tablete, condimentos prontos. Quanto mais pronta a comida é na prateleira, quanto mais prática ela é, muito provavelmente menos nutrientes ela tem. Quanto mais ultraprocessada ela for. Então, essa página fala de que o simples é a chamada comida de verdade. Acho que podemos passar, né?
Cor, frescor, saúde no seu prato. Aqui a gente traz também a questão, pode passar, a questão dos ultraprocessados, como eu já estou falando desde o começo, porque eu acho que isso é uma questão hoje em dia. Eu deixo até uma dica de filme aqui para as pessoas verem. Falei na live que eu fiz ontem também para a Unicinos. Uma dica de filme é Muito Além do Peso, da Stella Renner, que fala como é cruel a indústria que vende ultraprocessado para as crianças e não tem o mínimo pudor em vender uma comida que não presta, né? Comida enlatada, comida engarrafada, comida empacotada, comida de pacotinho, todas essas coisas instantâneas e que, na verdade, servem muito mais para ficar muito tempo na prateleira do supermercado do que para dar a saúde para o nosso corpo, né? Então, esses alimentos são super práticos, muito aceitos pelo paladar, porque justamente eles têm ingredientes que fazem com que o nosso paladar vicie nesses produtos, né? O afamado glutamato monossódico, né? Que eles chamam de o quinto sabor, o sexto sabor, que é justamente o que faz com que as crianças tenham mais interesse em comer comida que não é adequada, do que fruta, verdura e legume, que na verdade seria o mais interessante para a nossa saúde, né? Isso é toda uma questão de hábito, uma questão de saúde, de educação, mas também muito de uma questão de acesso. Isso que é a grande questão, né? Aqui eu trouxe um pouco das PANCs, né, das plantas alimentícias não convencionais, que é a tese de doutorado do professor Valdeli Knupp, que ele nos traz aqui, ele fez essa tese de doutorado aqui na URGS, né, com orientação da professora Ingrid, da agronomia aqui, né, e ele traz todo um novo olhar para essas plantas que são consideradas ervas daninhas, isso, mas já sabiam as nossas avós que são coisas boas para a gente comer, né? Então, hoje no Brasil, a gente tem uma alimentação monótona, normalmente limitada a uma agricultura convencional que oferece muito poucas variedades, porém, nós somos o país com mais diversidade botânica do mundo. Ou seja, essas coisas não estão acessíveis porque tem um projeto de mercado que faz com que alimentos mais fáceis sejam vendidos. Quanto menos ingredientes tiver no nosso prato, né, menos a nossa saúde tem força, menos o nosso corpo tem saúde. Então, é uma monotonia, né? E eu gosto muito de citar a Vandana Shiva nesse sentido, que ela fala uma coisa muito importante, que ela diz assim: nós vivemos hoje em dia na monocultura da mente, né? Que é um reflexo da monocultura da sociedade, né? A sociedade é toda por um lado só, pensa de uma forma só, e isso vai criando uma certa monocultura da mente. E isso depois, assim como na monocultura do meio ambiente acaba trazendo a desertificação, ela nos traz um termo muito interessante de pensar, que é a desertificação da alma. E o que é mesmo que nós estamos vivendo hoje em dia, se não é a desertificação da alma, né? Nós estamos vivendo uma sociedade de valores completamente invertidos, né? Que a gente come comida que não é boa para o nosso organismo, mas que é boa para uma indústria que se aproveita do dinheiro de quem for, sem escrúpulo nenhum para explorar isso. Kátia? Sim. Já são 8h15, então agora que vem as receitas, quem sabe vamos passando assim, se tu quisesse deter em uma ou duas ou três para ilustrar tudo isso que tu falou até agora, que foi tão rico e tão importante, fica à vontade, tá? Tá bem. Aí a gente trouxe, pode ir passando, a gente trouxe as receitas, as propostas são que as receitas, então, a partir da cesta básica, a gente trouxe ali o arroz branco, a gente trouxe o feijão da cesta básica, a massa, o macarrão, né? E a gente procurou enriquecer esses alimentos com ingredientes mais frescos, mais crus, com alimentos da agricultura familiar, né? Para que a gente tenha um enriquecimento dessa alimentação, né? Que ela não seja assim pura e simplesmente só o que vem na cesta básica, né?
Então, a gente dá ali dicas de como aproveitar melhor esses ingredientes no dia a dia, né? Esse aí é o mix de farinha multiuso, por exemplo, que é uma mistura de farinha de trigo, milho e mandioca, e que ela tostada vai criar um complemento alimentar, né? Que a gente pode enriquecer uma fruta, enriquecer leite, enriquecer suco de fruta, e pode dar uma variada na alimentação de quem, na verdade, às vezes também não tem tanto acesso assim a outras coisas mais interessantes, né? Pode ir passando. Todas as receitas, então, tem, claro, o título, os ingredientes, o modo de fazer e como consumir, né, Kátia? Isso, tem ali dicas, né, de como usar as receitas também. Eu acho que ficou bem didático, assim, né? A gente procurou escrever de uma forma também bem simples e que as pessoas aproveitem o máximo os talos. Essa receita vale a pena até comentar um pouco, porque ela traz justamente coisas muito que vão muitas vezes fora, né? Então, são os talos de couve, de espinafre, são os talos de brócoli, né? Que a gente pode estar aproveitando para enriquecer uma massa que é branca, é feita de farinha branca, mas que às vezes é o único acesso que a pessoa tem na cesta básica. Claro que eu sempre gosto de dizer que a gente vai do real, que é onde a gente está, para um ideal que a gente quer chegar. Então, claro que o melhor é a gente comer. O que é o ideal, né? O ideal é que a gente vá na feira orgânica, compre a farinha orgânica integral de agricultores familiares que produzem aquilo de uma forma mais artesanal, sem ingredientes de conservação, né? E que a gente vá para a nossa casa, misture aquela farinha com uma água de boa qualidade e com um sal marinho, por exemplo, que não é o sal refinado, que também causa muitos problemas de saúde. Claro, o ideal é que a pessoa faça a própria massa em casa, possa acrescentar ali ingredientes que enriqueçam esse alimento. Mas quem não tem, quem tem só o acesso à cesta básica, então já está melhorando um pouco o seu nível de alimentação, se puder acrescentar alguns ingredientes mais frescos para poder servir para sua família, né? Então, arroz integral. Tem uma pessoa acabou de perguntar que entrou, vou aproveitar para responder. Ela perguntou isso, já vamos interagindo. Ela perguntou se algum produtor vende arroz integral. Sim, a gente tem vários produtores de arroz integral na feira. A gente tem aqui os produtores do MST, dos Filhos de Cepé. Posso citar também um grande parceiro ali, o Juarez, da Feira do Bonfim, né, que é uma pessoa que tem uma preocupação em trazer sementes que estão se perdendo. Então, ele tem cultivares muito antigos, ele tem arroz preto, tem arroz vermelho, né? Tem aqui no... Kátia, só para informar o pessoal que é de Viamão, por exemplo, toda quinta-feira, de manhã e de tarde, funciona a feira orgânica, né? Organizada ali pela Emater, principalmente, lá na praça, não sei como é que chama aquela praça, não é a praça da igreja, é a praça da Câmara de Vereadores, ali da prefeitura, né? A praça principal de Viamão. Então, ali se encontra arroz orgânico, arroz preto, arroz vermelho, arroz integral, arroz polido, orgânico, arroz parabolizado, só para ficar no caso do arroz, né? Além de todos os demais alimentos. Então, ali é um ponto. Além do que, todos os feirantes já estão através do WhatsApp e outros canais, mas principalmente o WhatsApp, estão aceitando encomendas para fazer as entregas em casa, tanto em Viamão como em Porto Alegre, por exemplo. Sim, e todos eles têm parcerias, né, Cláudio? Sim. Eles, normalmente, quando se chama uma teleentrega, normalmente os próprios agricultores já estão organizados em parceria. Então, eles fazem ali uma espécie de associatividade ali com as pessoas, né? E para conseguir fornecer uma quantidade maior de alimentos para quem vai receber, né? Então, eu inclusive lanço assim um desafio, né? Que as pessoas experimentem ir na feira e não ir no supermercado. Eu tenho feito esse desafio há alguns anos já,
e tenho conseguido comprar tudo o que a gente consome aqui em casa na feira orgânica, e no supermercado eu entro sim, mas o que eu compro? Eu compro papel higiênico, eu compro o sal, que eu compro sal de churrasco e bato no liquidificador, porque eu não gosto do sal refinado, e compro também o azeite de oliva, que às vezes eu encontro inclusive orgânico. Mas a grande maioria das outras coisas eu consigo comprar na feira. E assim, quando a gente vai no supermercado, isso aqui é a grande diferença, né? Quando tu vai numa feira orgânica, a tua ideia já vai ir sendo estimulada também. O que eu posso fazer com as coisas que tem aqui nessa feira? Enquanto que se eu for no supermercado, no momento em que eu entro, aquela grande variedade de falsas variedades, né? O que a gente encontra no supermercado? Por exemplo, só para dar um exemplo, o corredor das massas, por exemplo, né? Ali tem massa, tem macarrão, tem espaguete, tem vários tipos de desenho de massa, tem pão, tem bolacha, tem biscoito. No entanto, é tudo feito de um grão só, é tudo feito de trigo refinado. E então, o que a gente está comendo, o que a gente está adquirindo? Falsas escolhas, né? A gente pode parecer que tu está escolhendo coisas diferentes, no entanto, é um grão só, é uma alimentação monótona, né? E ao contrário, se eu for na feira orgânica, lá eu vou encontrar farinha de sorgo, farinha de milho orgânica integral, a farinha de trigo integral, eu vou encontrar, às vezes, a farinha, inclusive, de aveia. Tem muitas possibilidades na feira, né? E questão também de explorar muitas receitas aí que a gente pode fazer. Olha essa receita aí que bonita, ó. Salada de aipim. As pessoas adoram, né, a famosa maionese, né? Na verdade, salada de batata com maionese, né? Então é possível um substituto aqui com vantagens, né, Kátia? Sim, eu acho que, olha aí, essa maionese aí, ela não é feita com ovo, tá, pessoal? Ela foi feita... Tem várias receitas, na verdade, que podem ser feitas, né? Mas aqui a ideia é fazer um creme, né? Depois a gente sugere ali que a pessoa pode misturar ali na salada de aipim um creme de milho, por exemplo, né? Que a gente dá a receita na cartilha também. Então, são alternativas para que as pessoas não fiquem refém do mercado. Para a pessoa não ficar achando que só existe maionese de ovo com azeite, né? Se fizer em casa, aí de novo, a Sandra comentou ali antes que é bacana essa coisa do real para o ideal, né? Olha, qualquer comida feita em casa é melhor do que qualquer comida comprada. Isso é uma questão que a gente tem que ver. Então, assim, do real para o ideal, o que a gente vai estar vendo? Se fizer... vamos fazer uma salada de maionese, então. Se quiser comer maionese de ovo com azeite, tudo bem se fizer em casa. Porque daí tu vai estar sabendo que tu pode pegar um ovo caipira, tu pode pegar um azeite de qualidade. Agora, a maionese vendida no mercado são outros ingredientes ali para conservação de um pacote na prateleira que o nosso corpo às vezes nem entende o que tem de tanto ingrediente que tem ali, que a gente nem processa aquele monte de conservante, aquele monte de aromatizante e coisas que servem para colorir. Então, o ideal é que a gente descubra outras maioneses, né? A gente pode fazer maionese de moranga, maionese de milho, maionese de salsa, pode fazer um pesto, variações da alimentação para que a gente possa estimular também o nosso organismo a experimentar coisas diferentes. Olha, essa receita aqui, por exemplo, é uma receita da minha avó, que bebe de moranga com casca, que é já uma alteração minha, né? A minha avó descascava a moranga, eu já não descasco. Eu coloco a moranga com tudo, porque eu aproveito sempre, primeiro porque me incomodava ter que descascar a moranga, achava muito difícil descascar a moranga e cabotear. E aí comecei a comer com casca e simplesmente nunca mais descasquei na minha vida. E quem descasca agora na minha frente eu acho muito estranho, porque como assim vai descascar? Para quê? Né? Para quê? A gente coloca muita comida fora, muita oportunidade de tá experimentando nutrientes que a gente não conhece por puro falta de experimentação mesmo. Além Kátia, além de não utilizar a casca, os talos, etc., o senso comum das pessoas
ainda considera isso, além de não considerar alimento, considera isso lixo, né? Um lixo, né? Algo que tem que ser jogado fora para que o poder público vá lá recolher e dar um destino muitas vezes incerto e inadequado, né? Quando é alimento em primeiro lugar e em último caso, bom, não se utiliza, então vamos fazer um composto orgânico, alguma coisa assim, né? Sim. Mas tem muitas coisas que não se utilizam também e que podem ser utilizadas, por exemplo, para quem planta aí batata doce. E mesmo para os feirantes, né? Poucos feirantes trazem para a feira, porque também existe, isso é importante falar, também existe um preconceito dos próprios feirantes, eles têm um pouco de medo de trazer essas coisas que são consideradas comida, até são chamadas assim, comida de porco, comida de pobre, né? Carne de pobre, por exemplo, um nome que dão para a Ora pro nobis. Sim. Ou então, feijão de porco até não é um bom exemplo, porque feijão de porco tem toxicidade. Mas, por exemplo, ali, um ótimo exemplo, a folha da batata doce. A folha da batata doce, ela pode ser consumida. A folha da beterraba, a gente traz uma receita aqui de salada de folha de beterraba. E às vezes vai fora na feira, porque as pessoas não compram, porque as pessoas não dão valor. Ontem também, lá na live da Unicinos, até a professora que já morou na China estava nos contando que na China são vendidos separados. As ramas das cenouras de um lado e a cenoura de outro. Compra a rama e compra a cenoura. Ou seja, olha o quanto a gente ainda tem para aprender sobre alimentação, né? A ponto de que outros países vendem. Por quê? Porque aqui não se tem a cultura, inclusive só se encontra alimento com rama na feira ecológica. Porque se for nos alimentos que são vindos da Ceasa ou que são vendidos no supermercado, eles nem rama têm mais, né? Se vende a cenoura sem rama, a beterraba sem rama, ou seja, se perde a oportunidade, né? Kátia, sobre o pão, assim, que é um alimento consumido diariamente por quase todo mundo, né? E muitas vezes, quase na maior parte das vezes, o pão que é consumido é aquele famoso pão francês, o cacetinho, ou então aquele pão de sanduíche, né? Quando se poderia fazer um pão integral maravilhoso em casa, né? Sim, as pessoas podem experimentar agora na quarentena, que se tem tempo. Eu acredito que as pessoas voltaram muito a fazer pão em casa. E como eu disse, qualquer alimento feito em casa é melhor do que qualquer alimento comprado na rua. Inclusive, se fizer em casa, olha o que eu vou dizer, se fizer em casa um pão com farinha branca integral da feira, é melhor do que um pão comprado de farinha integral. Porque o pão da farinha integral do supermercado vai ter uma quantidade de conservantes que a gente precisa entender, é que o pão do supermercado e todos os alimentos que são empacotados no supermercado, eles são feitos para durar na prateleira de 2 semanas, às vezes. Em casa não tem um alimento que dure fora da geladeira 2 semanas, de jeito nenhum. Todos esses alimentos, né, que são vendidos, eles são vendidos com o propósito de favorecer a indústria. Então, isso é feito para ser acondicionado por mais tempo, para ser vendido com um prazo de validade maior, não é pensando na nossa saúde. Então, assim, um pão feito em casa, agora tem milhares de coisas para a gente explorar. Tem os ingredientes que a gente colocou aqui como sugestão, mas as pessoas podem fazer pão de milhares de coisas. Olha, pode fazer pão de aipim, pode fazer pão de abóbora, pode fazer pão de batata, pode fazer pão de grãos, de sementes, de outras farinhas. Quem é também alérgico a glúten pode fazer pão sem glúten, né? Com farinha de aveia, com farinha de sorgo, com farinha de milho, com polvilho. Todas essas coisas servem para a gente experimentar. A questão é a gente comprar ingredientes diferentes. Sair daquela mesmice que a gente vai no supermercado e compra sempre as mesmas coisas, né? O próprio pinhão, Kátia. O quê? Desculpa, Márcia. O próprio pinhão também pode se ver o pão.
O pinhão, eu entendi que a Márcia falou que o pinhão poderia ser usado no pão. Eu entendi isso. Não sei. O áudio da Márcia Pois hoje é. está. Talvez Isso, é ela o tenha pinhão, dito- aqui, pode usar o pinhão para fazer o pão também. Ah, o Tu pinhão. não ouve? Nossa, tá ruim. Continua com o velho problema aí, Márcia. É. O pinhão, É, então, realmente, pinhão. é ficar quieta hoje. Ai, pois é, que pena, que pena. Mas É, que aqui pena. essa receita de granola, por exemplo, é uma receita também super bacana, que pode ser feita em casa. A granola do supermercado tem corante, tem aromatizante e tem conservante. De novo, as Muito mesmas açúcar às vezes, né? muito açúcar, às vezes nem é açúcar, às vezes é xarope de glicose, que é um É. ingrediente artificial. Então dá Viu, para explorar, dá para fazer em casa. Kátia e também Serginho, Pereira, se tiver perguntas no chat ali, ou se alguém que está na sala, porque quem está na sala pode falar, tá? É só abrir o microfone e fazer alguma pergunta, Perguntas, algum né? comentário. Eu vi que Fiquem à tinha uma vontade. pergunta. Desculpa, Fiquem à Pérez. vontade. Eu vi que tinha uma pergunta antes ali da Adriana, da Adriane, que ela perguntou se esse material ia estar disponível. Acho que ela entrou depois. Importante falar Então, sobre isso. o material sim vai estar disponível. Hoje a gente está dando aqui uma demonstração assim um pouco até rápida do que é a cartilha, né? Mas para quem não chegou no começo, essa cartilha foi feita com recursos do edital proposto pelo Instituto Federal, né? E que nós fomos contemplados e propusemos então esse material para ser usado, para ser consultado como uma fonte de inspiração para que as pessoas cozinhem mais em casa, para que as pessoas fomentem a sua saúde através da alimentação, fazendo comida simples, saborosa, orgânica, integral. Barata, exatamente. Então, são muitas ideias. Sim, e esse material vai estar sendo disponibilizado, eu acredito que já na segunda-feira. Isso, Kátia. A Alessandra Nevada, nossa jornalista, me mandou uma mensagem aqui para alertar todo mundo que essa não é a versão final, né? Tem alguns ajustes a serem feitos, né? Então, mas a gente já tinha marcado essa live e o conteúdo essencialmente é isso, né? Então, tem alguns ajustes a serem feitos. A gente agradece já de imediato, né, a Alessandra pelo seu trabalho de revisão, né, que a versão final é um pouquinho diferente dessa, mas... E também agradece muito ao o técnico, né, o Obert Ruschel, que ele fez a diagramação, né? Eu particularmente achei muito bonita essa diagramação, né? Tem também alguns ajustezinhos para fazer, mas eu acho que ficou bem legal. Então, vou seguindo aqui, Kátia. Vamos seguindo. Ali a gente traz ali... esse aí é um prato super bonito. Quando se fala em colorido, né? E é um prato super simples, isso é um refogado, né, crocante, é mais ou menos uma inspiração muito simples, é uma comida que eu particularmente faço muito aqui na minha casa, que é tu começar refogando os legumes mais durinhos, né, com uma cebola, coloca o que tiver em casa, picado a grosso modo, e coloca os temperos que tu gostar. Mais ou menos a gente dá ali uma lista de ingredientes e tal, mas a ideia não é que se faça a receita ipsis literis ali, o que está escrito, né? A ideia é que as pessoas tomem o gosto pela própria alimentação. Esse é que é importante, né? Porque a gente pode fazer, inclusive a inspiração desse prato aí foi o que eu tinha em casa no dia, né? Não fiz assim um planejamento. Claro, peguei as coisas mais coloridas e tal, mas a gente pode fazer comida boa com o que a gente tem em casa, né? E Basta um pouco... comecem a experimentar, né, Kátia? Por exemplo, Isso. Eu jamais imaginaria colocar canela nessa comida, mas eu acho que fica uma delícia. Gengibre e canela. Canela é um tempero que eu uso bastante. Uso bastante. A gente propõe aí gengibre e canela. Gengibre também, que é bacana, né? Vou passando aqui, então, agora que temos aqui... Disponibilização da cartilha. Neuza, obrigada. A Neuza lembrou ali que eu comecei a falar na disponibilização da cartilha. Acreditamos que a cartilha vai estar disponível na segunda-feira já. Isso. E aí vai estar disponível por todos os canais aí, né? Pelos canais do IFE,
pelos Isso. canais para baixar. Ela vai ser amplamente divulgada e vai ser totalmente gratuita e vai ser disponível, acessível para a maior quantidade de pessoas, né? Então a gente pede que vocês aqui que estão na live, aqui vendo com a gente, que também disponibilizem para suas redes. Eu vou Exato. disponibilizar aqui para as redes do Verde Viver, no Instagram, no Facebook, na rede de WhatsApp, né, para as pessoas poderem aproveitar ao máximo e se inspirarem realmente para fazer as suas próprias receitas, né? Aqui a gente Aqui traz... também tem uma licença para gula, né? Digamos assim, né? Um pãozinho assim, pão de farinha de milho para o café da tarde, né? Olha, mas olha, eu vou dizer uma coisa, eu particularmente, né, por uma questão assim pessoal, e acho até que é uma questão que a gente também pode colocar aqui um pouquinho, que até é importante dizer mesmo, que a gente não colocou nenhuma receita com carne na cartilha, né? E tem se falado muito agora na questão da diminuição do consumo de carne no mundo. Eu andei lendo uns artigos que já dão conta de dizer o seguinte, que 75% de todos os vírus que atacam a população humana hoje em dia, eles vêm a partir dos animais confinados para abate. Então, não quero dar número errado, mas eu acho que só no Brasil, eu não vou falar porque eu não tenho bem certeza desses números, mas assim, são milhões de animais em confinamento, né? Pura e simplesmente para nos alimentar, para alimentar os seres humanos. Então, esse tipo de produção de monocultura de carne, ele é muito prejudicial tanto para o meio ambiente, né? Por causa dos dejetos, por conta Consumo do de modo... água. Exatamente, por todas essas coisas, né? Então a gente precisa pensar nisso. Eu não levanto bandeira por veganismo, não tenho assim nenhuma corrente. Eu acho que a que mais eu gosto assim seria mais uma linha mais macrobiótica, mas também não é questão de defender corrente nenhuma. Eu acho que a gente precisa diminuir o que a gente está fazendo em excesso. Então, esse monte de animal confinado e a gente comer presunto no café da manhã, bife ao meio-dia, empadinha de frango no café da tarde e pizza de noite de linguiça calabresa, isso é que não dá. Primeiro que é um monte... E esse hambúrguer aí, Kátia? Me explica esse hambúrguer. Esse hambúrguer, olha aí, ó, falando em hambúrguer, olha só que receita bacana. Aí a gente propõe que a gente possa colocar ali, ó, feijão, arroz, lentilha ou qualquer outro grão cozido e escorrido. Uma xícara de legumes que a pessoa quiser ou talos que tiver em casa, meia cebola é a única coisa que a gente colocou assim como uma diretriz para dar uma cara de hambúrguer na receita, né? E meia xícara de farinha de mandioca. E o alecrim, o orégano, cominho, sal, páprica ou temperos disponíveis a gosto e farinha de milho para empanar. É uma receita super simples, é um hambúrguer, pode ser feito para comer com sanduíche ou mesmo pode ser feito para comer com molho no almoço ou na janta, né? Uma receita versátil. E vem bem ao encontro do que eu estava dizendo na questão da carne, que assim, os embutidos já é uma questão da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, que já diz que os embutidos, eles são cancerígenos. Então, a questão da carne é uma questão de diminuir. Eu não digo para as pessoas parem de comer carne, porque... Não, diminua. Simplesmente não coma mais embutidos, que eu acho que faz muito bem para a sua saúde. E se quiser comer carne, come o que é recomendado no Guia Alimentar Brasileiro, que é 60 gramas por dia. É um bife. É um bifinho, ou então assim, faz a segunda-feira sem carne, aproveita e faz a quarta-feira sem carne, ou a quinta-feira sem carne, diminui um pouco, né? Aqui a gente traz receitas, todas elas sem produto de origem animal, para as pessoas terem essa variação junto com a sua dieta que estão acostumados, né? É um convite. Aqui a gente tem uma cuca fácil com ora pronobis, também é uma receita muito gostosa da Márcia, uma receita lá que ela já é bem acostumada a fazer,
Então, Eu não, a gente... não está aqui, Kátia, mas eu tenho comprado quase cada 15 dias do Leandro Martins, professor Leandro, Sim, as receitas que ele faz com a mãe dele, né? Resgatou e colocou ali várias punks, né? Então tu tem legal, né? massa com urtiga, massa com Sim. ora pronobis, massa, várias, com pitanga, e aí vai, né? São muito boas. É um Olha, exemplo. a gente tem no Brasil mais ou menos 3.000 plantas com potencial alimentício, né? E as que chegam até nós, não, olha, não passa de 50. Na feira ecológica ainda pode ser que a gente chegue a 100, 150, mas é isso, 3.000 possibilidades e a gente tem uma monodieta. Então, olha aí que bonito esse suco punk, ó. Uma, né, laranja sem semente e sem casca, depois flores, e depois banana com casca, e uma folha verde, que pode ser qualquer folha que tem em casa, bate no liquidificador e tu tem um suco maravilhoso. Essa florzinha é comestível, lanterninha japonesa, né? Lanterninha chinesa, como chamam, tem a foto aí, então fica fácil de identificar quem tem em casa. E é um suco punk, né? A gente trouxe também um pouquinho de cada experiência, assim. Experiências mais da cesta básica, algumas coisas colocando punks, algumas coisas enriquecidas, e por aí vai, né? Por exemplo, esse suco tem que ser consumido na hora ou ele aceita a refrigeração? Assim, Todo suco é melhor ser consumido na hora. A comida, quanto mais fresca ela é servida, mais nutrientes ela vai estar... ela tem, né? As vitaminas, por exemplo, a vitamina C, uma vitamina muito volátil. Então, logo que a gente... Olha aí que bacana. Logo que a gente corta uma laranja, é bom comer logo de uma vez para não perder os nutrientes totais. Isso aqui, pessoal, é chips de entrecasca de aipim. Lembram que eu falei lá no começo da entrecasca do aipim, que é aquela que fica entre Isso, é aquela camadinha bem fina que fica entre a raiz e a casca marrom. Essa entrecasca, ela deve ser cozida, separada do aipim, né? Tu tira a casca do aipim e tira a entrecasca e separa. Faz o teu aipim do jeito que tu quiser e a entrecasca pode guardar congelado também. É aquela parte durinha branca que quando tu coloca a faca assim, né? Tu risca a raiz depois de descascada com a faca, sai assim praticamente inteira, né? É uma lâmina, né? É uma lâmina. Então, pode ser feito chips de entrecasca de aipim, nesse caso aí a gente faz no forno, pode ser, se a pessoa tiver com muita vontade de uma fritura também pode ser, mas não precisa colocar um monte de gordura na frigideira, a gente dá essa ideia, né? É só untar uma frigideira com óleo e dispor os pedacinhos da entrecasca e virar de um lado e de outro para dourar. Fica um chips como um salgadinho, assim. Mas a entrecasca do aipim é muito versátil. Dá para fazer lasanha, rondelli, dá para fazer salada, dá para fazer muitos pratos, né? Dá para consumir de várias formas, é muito versátil. Aí a gente tem uma salada de folha de beterraba, que é simplesmente pegar as folhas de beterraba, fazer um charutinho como se faz para cortar couve, né? E cortar bem fininha, temperando com sal, azeite e limão, ou outros temperos que preferir. E é uma receita muito simples, muito, muito saborosa. Eu recomendo que as pessoas comam a folha de beterraba crua, é sensacional, muito gostosa e muito fácil de fazer. Os talos, olha que bonita, essa aí é a lasanha entrecasca de aipim. Olha que bacana essa receita. Tava muito gostosa. Eu comi num almoço que a gente fez especialmente aqui para fotografar para a cartilha. Então, a massa foi usada a entrecasca de aipim cozida, como eu estava falando antes, né? A maionese de milho, aquela que foi usada também lá na salada de aipim. Um molho vermelho que não tem tomate. Olha só que bacana, um molho vermelho feito com os talos da beterraba. Um requeijão de raízes e o que bebe de moranga. Isso foi o recheio da nossa lasanha. E servir junto com as folhas, com a salada de folhas de beterraba. Isso, pessoal, também é uma diretriz, assim.
mas a lasanha pode ser feita de qualquer ingrediente que vocês quiserem. É só ir variando o que tem em casa. Muito bem. E esse aqui é o molho? Não, o molho vermelho. esse é o molho. Esse é o molho vermelho de... Aquela foto é mais ilustrativa, tá? Essa aqui é a foto do molho vermelho. Ah, Pode sim. passar? O Tá. molho vermelho de talo de beterraba é esse aqui. Tá. Ó, é alho poró com folhas. Ó, mais uma vez, ó, não se coloca a folha do alho poró fora. Compra o alho poró, tem pessoas no supermercado, às vezes, chegam a vender sem as folhas. Olha que absurdo, vai toda aquela folha embora. Na feira ecológica, as pessoas vendem ele completo. Já pode levar para casa e usar todo. Aqui nessa receita eu botei ele completo, piquei todo, coloquei junto com os talinhos da beterraba, um óleo para refogar e um dedinho de gengibre, umas gotinhas de limão para dar a lembrança do gosto do tomate, que é um pouquinho azedinho, e fica muito gostoso, muito bom. Esse é um aproveitamento integral dos alimentos. Bom, vamos finalizando, Kátia. A cartilha está finalizando. Então, Vamos finalizando. Tem mais dicas aqui? Tem muitas dicas, mas eu acho que a gente pode deixar também. A Josiane está dizendo ali que a Márcia tem que marcar outro encontro para falar com a Márcia. Eu também acho. Verdade. Também acho. Vamos chamar a Márcia aí para conversar também numa próxima. As Mas referências. eu acho que as referências, então, como eu disse, o Guia Alimentar para a População Brasileira, as plantas alimentícias não convencionais, sim. Obra-prima. O site do Ministério da Saúde, sim, o Guia Alimentar para a População Brasileira é realmente uma obra de referência internacional hoje em dia, né? Ele é maravilhoso. Uhum. Então, pessoal, eu acho que a gente, na segunda-feira, vai estar com esse material disponível já para repassar para todos os que quiserem. E eu recomendo que repassem nas suas redes, que passem para suas famílias, para as pessoas que se interessarem. E cozinhem em casa, aproveitem a quarentena para adquirir bons hábitos alimentares, adquirir bons fornecedores. Os fornecedores estão aí nas feiras agroecológicas, nos links que a gente colocou na cartilha para serem acessados e para que a gente possa ter comida de qualidade na nossa casa e para que a gente possa fazer um mundo melhor a partir da nossa alimentação. Agora imaginou, né, tem o Serginho, que é professor municipal, trabalhar esses alimentos na rede municipal e na rede estadual de educação, né? Viamão tem 95 escolas municipais, né, Serginho? Entre estaduais e municipais, quer dizer, tem 65 municipais e 30 estaduais. É isso, Serginho? Me corrige. 29, eu acho, estaduais. Mas é isso aí. É esse número. Vamos arredondar 100 escolas, né? Imagina 100 escolas. Isso aí. Trabalhar desde as hortas escolares, mas principalmente a produção, a elaboração desses alimentos com as crianças, né? A partir da escola, levando para casa. Esse é o nosso sonho, essa é a nossa utopia. Vamos ver se a Márcia consegue falar agora, Márcia. A Márcia está ali, tadinha. Hoje Vamos tentar. Não. Fala, Márcia. Hoje é para ficar quietinho. Acho a Kátia que pode falar melhor aí hoje. Adeus. Hoje tu tá assim, Estão me ouvindo? Não, tá ruim. Tá muito ruim. Tadíssimo. Eu vou escrever isso, agradecendo. Mas ficou a sugestão aí. Hoje não é para eu falar. A Lenara falou, né, para a gente fazer uma outra live mais adiante, né, Serginho? Né, Peregrini? E voltaremos contigo, porque eu acho que esse assunto vai render muito. E, na verdade, essa cartilha ela vai começar a ser divulgada e tornada pública a partir dessa live de lançamento hoje. Então, como a Kátia falou, a partir de segunda-feira, por aí, a gente já vai disponibilizar no site do Instituto Federal, no Campus de Viamão, nas redes sociais, Facebook, Sítio Verde Viver, SEB, Eco Viamão e todos os parceiros, né? E nós pedimos que todo mundo compartilhe, porque esse é um conhecimento socialmente construído, é um conhecimento que não vai ao encontro dos interesses da indústria da doença e da morte, né?
E é por isso que nós temos que usar a nossa rede de contatos e solidariedade para ir adiante. Então, quero agradecer, antes de passar a palavra aqui para o Serginho, para o Peregrini, fazer o fechamento, ver se tem alguma questão, alguma pergunta, né? Fiquem... Eu, de minha parte, quero agradecer muito aí a Kátia, Márcia, também a você, que teve um trabalho muito importante junto com a Kátia, né? Infelizmente, a gente não pôde contar com os teus conhecimentos, as tuas observações, mas não vai faltar oportunidade, tá, querida? Então, sinta-se abraçada, assim como a Kátia, todos vocês que estão conosco na sala aqui e que estão nos acompanhando nas redes sociais. Então, Pelé, Serginho, passo para vocês aí. A gente se estendeu, passou um pouquinho do horário, me desculpe, né? Mas o assunto estava muito saboroso, literalmente. Eu quero fazer uma consideração só. O assunto está introduzido, não está encerrado, até porque eu estou vivendo essa experiência de ficar o tempo mais em casa e de fazer coisas em casa. E, de fato, a Kátia tem feito uma fala linda sobre isso, porque a gente vai descobrindo coisas novas, coisas boas, e vai mudando junto. Uma coisa bem importante isso que a Kátia está falando. Quero dar os parabéns para o Fiorese e com ele manifestar todo o nosso orgulho do Instituto Federal e a importância que tem uma instituição como o Instituto Federal para a cidade de Viamão e região. Mas nós vamos falar de Viamão aqui. De poder estudar, elaborar, articular coisas desse gênero. Então, muito bom. Parabéns, Fiorese, Instituto Federal. É uma alegria de ver isso. A cartilha é muito legal. Ela tem um ótimo conteúdo e enche os olhos. Eu li ela toda, preliminarmente, assim, né? Não vou dizer para a Kátia como eu tive acesso, porque nós fizemos o seguinte, nós tivemos que, para fazer uma live dessas, também não pode chegar aqui sem ter lido o livro, né? Sem ter estudado o assunto. Então, a gente leu antes essa cartilha, está muito linda, prática, com receitas. Ela tem um posicionamento, ela combina um posicionamento prático com receitas, com dicas, faz uma denúncia dos alimentos ruins, que a sociedade é submetida há muito tempo já, pelas monoculturas, pelos agronegócios, assim por diante, e, de outro lado, fala desse ato político, né, que é comer. Então, muito legal, a cartilha é bem completa, e eu tenho todo dia descoberto coisas diferentes quando a gente começa a cozinhar e pensar sobre isso, né? E eu gosto muito de uma expressão do Mia Couto, que ele fala que cozinhar não é um trabalho, é um ato de amor. E se eu falo isso, um ato de amor não pode ser botar na mesa comida vindo do agronegócio cheia de veneno. Então, se a gente faz isso como um ato de amor, a comida da gente tem que ser orgânica, tem que ser boa, tem que ser vinculada a políticas corretas, como a agricultura familiar, a essa rede de produção orgânica. Então, é uma pequena revolução, que nem a Kátia falou. Então, parabéns, Kátia, Márcia, vocês são show. Vocês são show para nós. Que maravilha, né? A gente poder disponibilizar, né, todo esse material, né? Queria agradecer a minhas duas colegas de turma, né? Estivemos junto aí um semestre inteiro lá no Instituto Federal, nesse curso de agroecologia. Para mim foi muito importante rever muitos assuntos e ter conhecido muita coisa nova, mas o que mais me marcou foi realmente essa rede, né, que através do primeiro curso, que eu acompanhei só algumas aulas, me deu vontade de fazer o segundo ano, e depois no segundo ano eu entrei na própria turma exatamente para a gente poder fortalecer toda essa rede, né? Essa rede tão importante, aonde os pilares, né, o alicerce de toda essa rede, certamente são o Instituto Federal. É uma alegria muito grande a gente poder contar com um instituto desse quilate, né, à frente da nossa cidade, né?
realmente faz toda a diferença. E do mesmo jeito que nós aqui vimos, né? Quando nós tivemos a live com o pessoal da Emater, e a gente vai olhando para isso e vai vendo que realmente as instituições, elas não são o CNPJ, elas são feitas por pessoas que são apaixonadas e que levam esse trabalho à frente, né? Então eu realmente, há uns 3 anos atrás, né, quando eu conheci o Fiorese, foi uma grande satisfação para mim, essa proximidade com o Instituto Federal, e o Fiorese está à frente, junto com todos os outros diretores dos outros projetos que tem o Instituto Federal, né? Então a gente tem muito orgulho dessa instituição, né? E desses cursos e essas redes todas que vêm sendo trabalhadas aí pelo Eco Viamão, né? Então, muito alegre com tudo isso, né? Nós aqui no Centro Budista, nós estamos com o refeitório fechado, né? E também com a escola fechada, né? Seguindo o que a Organização Mundial de Saúde prega, né? Então a gente tem tentado ir nessas diretrizes, mas certamente a partir do momento que nós tivermos novamente o nosso refeitório aberto, né? Nós podemos imprimir e entregar para a equipe da nossa cozinha, né? Um material tão lindo e tão bem feito e com tanto amor. Certamente isso vai nos ajudar muito. O nosso refeitório aqui, né, ele é um refeitório vegetariano, né? Nós temos no dia a dia, de segunda a sexta, uma base de 50 pessoas da comunidade, pais e alunos, né, e os projetos, e essas pessoas frequentando. E nos encontros, né, nos retiros, né, às vezes temos aí de 200 a 250 pessoas, e um cardápio como esse vai nos ajudar muito, né? Como o Serginho falou, né? Eu estou aqui também em casa com a minha companheira, que casualmente é a coordenadora da cozinha, vai ficar muito feliz de ver esse material. A gente está dividindo a cozinha, né? E tem horas que a gente não sabe nem mais o que inventar, abre a geladeira e não sabe mais o que inventar. Aí tem a lista dos nossos fornecedores aqui, que são o pessoal do assentamento, né? Que tem nos entregue aqui as feiras na quarta, na quinta, né? Que é uma feirinha pequena, mas às vezes vai faltando ideia, eu já estou completamente sem ideias, né? Então, um material desses vai fazer com que a gente possa olhar melhor para todos esses alimentos, olhar tudo aquilo que a gente está jogando fora e que não está aproveitando, né? Então, gratidão imensa a Kátia, e também concordo que nós devemos fazer um novo programa para ouvir a nossa colega Márcia, né, e ela poder também nos trazer todo o seu conhecimento, a sua prática e a sua dedicação nessa cartilha. Boa noite a todos. E que seja muito boa noite, pessoal. E não esqueçam, quinta-feira de noite teremos um novo painel. Ainda Sim. Não sentamos, ainda acho que não está. Temos vários assuntos já engatilhados. Eu acho que não decidimos ainda a live da semana que vem. E mesmo que soubéssemos, nós iríamos aguardar aí para segunda ou terça-feira, né? Sim, estamos abertos a sugestões, inclusive, né, Peregrino? Exatamente. Temos algumas coisas já encaminhadas. Nós temos a questão de seguir essa linha de saúde com alguma coisa, né, no sentido de o que nos traz a saúde, o que nos mantém a saúde, que seria yoga, a medicina chinesa, a própria meditação. A gente quer fazer uma live nesse tema, né, que as pessoas possam, já que estão em casa, aumentar a sua prática. Existe as próprias hortas escolares, que a gente está focando à frente. Já temos esse compromisso de novamente ouvirmos lá o Seu Zang. Eu acho que deixar o Seu Zang com 15, 20 minutos é uma crueldade, né? O Seu Zang tem que ter muito espaço, né? Então, podem nos escrever aí, né, nos próprios programas aí, nos dão sugestões para as nossas próximas lives, e eu acredito que isso não vai parar tão cedo, né? A gente
Está muito animado aí com essa nossa O décima. retorno, o retorno do pessoal é o melhor possível. Já, a Sandra disse hoje que já virou um vício delas. Todas as quintas-feiras, os nossos painéis aí. Muito bem. Obrigado a todos. Abriram os Boa noite. microfones, quem quiser dar boa noite ao vivo. Tchau, pessoal. Josiane, boa Vamos noite. dizer que, Bianca, vamos dizer que a cartilha vai estar Maximiliano. disponível a partir de segunda. Acho que o pessoal perguntou, não sei, né? A partir de segunda, Compromisso. curtam as redes aí do Eco Viamão, do Isso Sítio aí. Verde Viver, do SED. Certo. A gente precisa fortalecer as nossas redes. Exatamente, exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigada. abraço. Boa noite. Abraço para todo mundo. Beijo. Até. Obrigado, Luiz Felipe. Obrigado. Boa noite, Max. Boa noite, Josiane. Boa noite, Bianca. Carolina. Carolina.